Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo Cuidar do Futuro, quanto antes, melhor, sobre educação financeira para os mais jovens. Este programa faz parte das ações desenvolvidas pela Previ no âmbito da 9ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira e Previdenciária, promovida pelo Comitê Nacional de Educação Financeira, que possui representantes do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários, da Superintendência de Seguros Privados, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, entre outros órgãos, entidades governamentais e organizações da sociedade civil. As ações visam promover a informação, orientação e formação sobre educação financeira e previdenciária entre a população do país. Este ano, a Previ escolheu como tema para as discussões da sua Semana de Educação Financeira o tempo. Isso porque o tempo é uma peça fundamental e pode ser o grande aliado para quem quer construir um futuro próspero e tranquilo em termos financeiros. Só a título de curiosidade, eu queria lembrar a vocês uma formulazinha que a gente aprendeu lá nos tempos de colégio, que é como calcular juros compostos. Vocês se lembram? Montante é igual a capital inicial vezes 1, mais taxa de juros elevada ao período temporal. Então vejam que o fator exponencial para o cálculo do montante final não é o valor investido, nem a taxa de rendimento. É o tempo que o dinheiro fica aplicado aquilo que mais importa. Para conversar um pouco conosco e nos explicar por que o ditado "tempo é dinheiro" é uma das maiores verdades em educação financeira, estão aqui em nosso estúdio a Maria Gurgel, conselheira consultiva do Instituto da Criança e fundadora da Resguarde Educação Financeira Infantil. E o Wagner Nascimento, diretor de Seguridade da Previ e moderador do nosso bate-papo. E online, participa aqui conosco pelo telão, a Ana Caroline Pacheco, assessora sênior na Diretoria de Crédito do Banco do Brasil e professora de Finanças Comportamentais. Sejam muito bem-vindas, bem-vindo, Wagner. A palavra é sua. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez na Semana de Educação Financeira e Previdenciária. O propósito da Previ é cuidar do futuro das pessoas e com isso em mente é que iniciamos o programa Cuidar do Futuro quanto antes melhor. E vamos bater um papo sobre educação financeira e previdenciária com as nossas convidadas, Ana Caroline e Maria Gurgel. Um dos fatores decisivos para atingir os objetivos de um plano de previdência é o tempo. Ele pode ser um desafio quando deixamos para depois decisões importantes, mas é um aliado quando tomamos as atitudes no momento certo, né? Um dos planos que administramos é o Previ Futuro, disponível para adesão aos novos funcionários do Banco do Brasil. Neste ano, 3.735 novos colegas tomaram posse e podem contar com a Previ para cuidar do futuro. E para esses participantes, a decisão mais importante é a de se inscrever e começar a contribuir e contar com a contrapartida do Banco do Brasil nessa contribuição. Deste total, 2.858 fizeram inscrição, ou seja, 877 ainda não aderiram ao Previ Futuro, deixando de contar com contribuições que farão diferenças no futuro. Além disso, deixa de aproveitar o efeito da rentabilidade na composição das reservas. Um dos motivos alegados é o receio de não seguir carreira no Banco do Brasil. E neste caso, é preciso ter ciência que o plano oferece, inclusive, opções no caso de desligamento do patrocinador. Ou seja, prejuízo mesmo o funcionário só tem ao não aderir ao plano e deixar de receber o patrocínio do banco, né, que é o nosso empregador. Na realidade de mercado, não é comum encontrar empresas que ofertem esse benefício aos seus funcionários. Por isso, a Previ, com o apoio do Banco do Brasil, desenvolve uma série de ações de cunho educativo para mostrar para os novos funcionários o valor de ter previdência complementar fechada. Outro plano que temos disponível aos nossos associados é o Previ Família, criado em 2020 para os participantes e seus familiares. Este plano é uma opção de planejamento financeiro para a realização de projetos de médio e longo prazo e neste plano os nossos familiares, os familiares dos nossos participantes têm uma alternativa valiosa, que é a possibilidade de contratação de planos para crianças e adolescentes. Nesse caso, é possível começar ainda mais cedo a contar com a gestão de investimentos da Previ nas contribuições realizadas por um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô ou uma avó.
aproveitando o efeito que os juros compostos têm sobre o saldo acumulado ao longo dos anos. Queremos que esse bate-papo ajude os novos funcionários do Banco do Brasil e os nossos associados a refletirem sobre a importância dessas decisões e o efeito positivo que elas podem trazer para o presente e para o futuro. Então vamos lá. Eu quero começar sabendo das nossas convidadas como o interesse pela educação financeira surgiu na vida delas. Maria Gurgel, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Maria, conta pra gente, quando foi que começou esse seu interesse por educação financeira e que inspirações te motivaram a criar o Resguarde? Então, antes de mais nada, né, é um prazer estar aqui dividindo esse palco com você, Wagner, Kátia e Ana Caroline. Queria também agradecer a Previ pelo convite, parabenizar a todos vocês que estão assistindo, né, esse programa, né, é uma preocupação louvável que vocês têm com essa temática, né. Então vamos lá, vou começar bem do início para contextualizar como é que isso tudo começou na minha vida. Eu sou Maria Gurgel, eu sou carioca, eu sou mãe, eu sou ex-executiva, eu tenho uma passagem de 35 anos no mundo corporativo e sempre fui uma pessoa muito apaixonada por literatura, por criança, por educação, por esporte e por um monte de outras coisas. Nessa minha passagem do mundo corporativo, eu fui presidente de um grande fundo de pensão por 4 anos. Né? E quando eu entrei para esse mercado de previdência, eu pouco conhecia do assunto, porque até então eu tinha sido uma executiva de RH com algumas incursões em áreas financeiras, né? Então eu precisava acelerar urgentemente o meu processo de aprendizagem, né? Então o que eu fiz? Sentei com todas as áreas do fundo para entender o que eles faziam. E neste processo aconteceu uma história que realmente mudou a minha vida, eu ganhei mais uma paixão aí na minha vida. Eu estava em Vitória assistindo os atendimentos. A atendente só falava, essa aqui a Maria está em treinamento e eu lá assistindo o atendimento. Entra esse homem que beirava seus 60 anos, com toda a documentação e fala, olha, eu vim aqui para requerer minha aposentadoria. Entregou a documentação. Quando a atendente entrou no sistema para começar a fazer o processamento, a primeira coisa que ela percebeu foi que ele nunca havia feito uma única simulação de renda, né? E ela pontuou isso, falou, eu estou vendo aqui no sistema que o senhor nunca fez isso, né? E quem trabalha em fundo de pensão sabe que simulação de renda está disponível a qualquer momento, em qualquer formato, né? Ele falou, não, realmente eu nunca fiz. Pois bem, ela fez todos os cálculos e entregou para ele. Quando ele viu o papel, a primeira reação dele falou, está errado, calcula de novo, a senhora deve ter usado aí uma outra matrícula. E aí ele falou, não pode ser isso, eu estava esperando me aposentar com muito próximo do meu salário, né? E aí ela explicou para ele, ele falou, aí eu não estou no tal do BD, ele não sabia sequer qual era o plano que ele estava, né? E ela falou, não, o senhor não está no BD, o senhor está no CD, e o CD, o senhor vai ter o quanto o senhor depositar. E aí ela fez mais uma pontuação para ele, né? Falou, olha, eu vejo aqui, a companhia tinha uma regra que se você depositasse até 9% do seu salário, a companhia replicava. E ela falou, e o senhor não chegou nem perto dos 9%, né? Então ele estava desperdiçando isso também. Ele entendeu e começou a perguntar, o que eu posso fazer para mudar isso? E ela respondeu, o senhor tem dinheiro para aportar o plano? Ele falou, não, todo o meu dinheiro para me aposentar está aqui, né? O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para mudar? E ela termina o papo, né, de uma forma muito educada, muito gentil, mas com uma mensagem muito dura, né? Porque a terceira vez que ele perguntou o que eu posso fazer para mudar isso, ela terminou o papo dizendo, a mensagem foi essa, não foram essas as palavras, ela falou, nada, o senhor tinha que ter feito há 20, 30 anos atrás. Aquilo mudou completamente a minha vida, porque talvez por eu ser uma pessoa muito planejada e estruturada, eu não tinha ideia da falta de planejamento que algumas pessoas tinham, né? Então esse episódio, ele rendeu algumas ações. A primeira delas, eu escrevi um artigo para um grande jornal do Rio, falando do meu arrependimento como ex-diretora de RH, de não ter dado tanta importância para a previdência privada como eu deveria ter dado na época em que eu era diretora de RH, para aumentar o nível de consciência dos participantes enquanto ainda estavam na ativa, né? Quem tiver interesse em ler esse artigo, ele está no meu LinkedIn, né? Ele está lá postado no meu LinkedIn. O que mais que eu fiz? Eu falei, ok, deixa eu entender se o problema é neste nível, né? Esse senhor, ele era um operador de porto, ou se esse problema, ele permeia todos os níveis da organização.
Como eu havia sido ex-diretora de RH, eu conhecia todos os diretores da companhia, eram 90 diretores, eu liguei para 90 diretores, falei, olha, vamos fazer a sua simulação de renda, agora que eu estou aqui, etc. E entendi que tinha problema, inclusive, neste nível, né? Então, o que eu fiz? Eu criei a área de educação, para quê? Para que a gente começasse a aumentar o nível de consciência das pessoas, né? Planejamento financeiro, consciência previdenciária. Né? Rendeu também um episódio interessante com a minha família, porque, né, assim, a gente sabe que tem pessoas, né, no nosso entorno que não estão numa situação muito confortável. Eu falei, gente, vamos embora, pizza com PowerPoint lá em casa. Botei na televisão e falei 1h30 desse assunto, saiu todo mundo de olho arregalado lá de casa. E finalmente rendeu a certeza de que quando eu me aposentasse do mundo corporativo, eu ia trabalhar com isso, né? Assim, aquilo foi uma coisa de propósito para a minha vida. Pois bem, passados 4 anos, eu voltei para a empresa patrocinadora, agora não mais no Brasil, eu fui para o Canadá, eu virei vice-presidente da empresa para as áreas de excelência operacional e recursos humanos, fiquei lá alguns anos e em 2020 eu tomei uma decisão que eu já vinha pensando há muito tempo, que era me aposentar do mundo corporativo, né? Foram 35 anos maravilhosos, mas eu estava muito cansada, eu tenho família grande, eu tenho vários filhos, então eu falei, não, eu preciso fazer uma outra coisa com a minha vida, né? Nos primeiros 6 meses eu não fiz absolutamente nada para ninguém, eu só descansei e depois eu falei, ok, o que eu vou fazer, né? E fosse o que eu fosse fazer, eu tinha que incorporar essas paixões, né? Literatura, criança, educação e conscientizar as pessoas para a necessidade de poupar sempre, né? Como mãe de alguns filhos, né, eu sempre me recorri, né, à literatura temática para ajudar em algumas questões das crianças, né? E como pela primeira vez na vida eu tinha tempo, eu comecei a pesquisar o que tinha, né? E a grande verdade é que hoje a gente tem literatura infantil temática de qualidade para ajudar com questões relacionadas a bullying, a discussões de raça, de gênero, de sentimentos, de iniciação sexual, mas para ajudar a criança a poupar eu não tinha encontrado praticamente nada, né? Eu encontrei vários livros de ótimos autores que ensinam educação financeira para os pais ensinarem para as crianças, mas literatura infantil não tinha quase nada. Eu falei, tá aí, esse é o meu caminho. Ali é todas as minhas paixões, eu vou escrever esses livros, né? E aí escrevi o meu primeiro livro, chama A Bicicleta, né? É a história da Nina, é uma menina que mora numa cidade do interior, ela começa a ver cartazes de competição de bicicleta na cidade dela, né? E aí ela tem 2 problemas, ela não sabe andar de bicicleta e ela não tem uma bicicleta, e um problema maior ainda, muito menos dinheiro para comprar uma bicicleta. Então o livro conta toda a trajetória da Nina, de como é que ela consegue dinheiro para comprar a bicicleta e em paralelo como é que ela aprende a andar de bicicleta com o melhor amigo, né? Eu estava extremamente insegura porque, apesar de ter sido uma leitora voraz a minha vida inteira, eu jamais tinha escrito nada, né? Então eu dei esse livro para muita gente ler. As pessoas leram, me deram ótimos feedbacks, eu tomei coragem, num piscar de olhos eu tinha escrito 7 livros. Então, com base nos livros, eu criei o projeto Resguarde Criança que Poupa, né? Então, hoje eu tenho 6 livros para a turma de 4 a 8 anos e eu tenho um livro para a turma de 8 a 12 anos, né? Eu fiz parceria com uma amiga que é uma contadora de histórias brilhante e ela faz a contação de história dos meus livros, presencial ou gravada, né? E eu falei, bom, não basta só isso, né? Assim, sendo que a maior fonte de influência das crianças são os pais, eu preciso conscientizar esses pais, né? Porque eles têm que estar organizados financeiramente. Então, comecei a fazer uma palestra muito em escolas, em algumas empresas e recentemente muito em fundos de pensão também, né? Hoje eu tenho patrocínio da Abrap, da Uniabrap, né? Um apoio cultural deles e comecei a fazer essas palestras em fundos, que é poupar, longevidade e construção de patrimônio. Não tem nada a ver com criança. Por quê? Porque esse adulto tem que entender que ele tem que estar organizado financeiramente para ele conseguir ajudar as crianças, né? Então, foi assim que surgiu a Resguarde, né? E você perguntou também da inspiração, não foi? Mas é a sua inspiração para criar o projeto, né? E aí você falou sobre a parte, esse exemplo que você citou lá na empresa, a gente lembrou aqui do nosso programa de educação financeira, a nossa assessoria previdenciária, que também a gente tem essas surpresas às vezes aqui, né? Quando a gente
tem gente que vai se aposentar e aí a pessoa nunca fez nenhuma programação, não fez assessoria. Mas você falou aí sobre... Eu queria só falar uma coisa que eu esqueci, Wagner, que eu acho que você me perguntou no início, né? Como é que surgiu e a inspiração, né? E assim, eu acho que toda pessoa que cria uma startup, né? O meu projeto é uma startup. Visa o quê? Visa ajudar a solucionar uma dor de mercado, né? Qual é essa dor de mercado no caso da Resguarde? É o péssimo cenário de endividamento que a gente tem no Brasil hoje, né? Então, assim, tem algumas estatísticas, né? O FMI fez um estudo em 2019 super interessante com 170 países. Pegou o nível de poupança, dividiu pelo PIB, né? O Brasil só está à frente de 17 países, ou seja, a gente está atrás de 90% dos países. O CNC divulgou no início desse ano uma estatística de que 70% dos brasileiros terminaram o ano endividados. Eu estou curiosa para ver essa estatística agora no final de 2022, porque pelo que eu entendi, ela piora ainda um pouco mais, né? Eu não sei se as pessoas se dão conta, mas hoje existem dois grupos que falam muito sobre esse endividamento. Um são os endividados anônimos, que é um braço dos alcoólicos anônimos, que adaptaram os 15 passos para ajudar as pessoas a saírem da dívida, e o outro é um grupo do Procon de São Paulo que chama superendividados. A última vez que eu olhei esses números dos superendividados, eles tinham mais ou menos 50 milhões de pessoas, é mais do que a população da Argentina, e essas pessoas ganham, em média, R$3 mil e devem, em média, R$90 mil. Então, assim, pode parecer até um pouco ambicioso, mas eu queria influenciar, mesmo que minimamente, mesmo que eu fosse uma gotinha no oceano, essas crianças de hoje, para que eles cresçam, né, adultos com padrões e comportamentos financeiros diferenciados, para que eles não tenham nunca que entrar nessas listas de endividados e entrem direto nas listas de investidores, né? Esse que eu acho que é a grande dor aí que me ajudou a pensar na Resguarde. Então, assim, você citou aí, né, esse trabalho com as crianças, né, e assim, a gente fala aqui na Previ o tempo todo para adulto, né, a gente fala com adulto, com jovens, né, com jovens adultos, né, como a gente viu aí essa quantidade, esses quase 4 mil funcionários que tomaram posse, tem uma idade média baixa, né, mas a gente fala para adulto. E você está falando aí de um projeto que lida também com crianças, né? E como que você avalia a receptividade dessa temática de previdência aí da Resguarde nas interações aí com as crianças, né? Nas escolas ou no projeto? Como que é isso? Então, assim, eu tenho um canal do Instagram, mas ali essa minha interação é muito com os pais. A minha interação com criança está nesses projetos em escolas, né? A gente teve aí já em algumas escolas, e eu gosto de contar uma história específica, que é da escola Dom Cipriano. Essa escola é uma escola aqui no Rio de Janeiro, uma escola em Botafogo. Ela é 100% bancada pela iniciativa privada, mas ela é para crianças em situação de alta vulnerabilidade. Então, a diretora de lá abriu as portas, a gente ficou algumas semanas fazendo um trabalho. E o que a gente fez lá? A gente fez a oficina do brincar. Na verdade, antes da oficina do brincar, a gente fez palestras para os professores, né? Primeiro, né, essa palestra de como ele se organiza como adulto financeiramente, né? Porque se ele não estiver organizado financeiramente, ele não consegue ajudar a criança. E a segunda, o que nós faríamos naquelas semanas e como eles, professores, poderiam dar continuidade ao trabalho que a gente fez. Pois bem, aí a partir daí foi só com as crianças, né? O que a gente fez? A gente pegou a turma de educação infantil, de 1º a 4º ano. A turma do 1º e 2º ano, a gente fez contação de histórias, porque o nível de alfabetização deles ainda pode ser baixo, então a gente fez contação de histórias. A turma de 3º e 4º ano, a gente deu para eles lerem 2 livros, né? 2 livros cada. Então, pós-leitura dos livros, primeiro as crianças ficaram encantadas com contação de histórias, né? Assim, participaram para burro. E o que a gente fez? Depois do livro, eu mediei um debate com as crianças, onde eu fazia assim, o possível para que elas falassem, né? A minha expectativa no começo é que esse debate não ia durar mais que 15 minutos, né? Que esse negócio ia... Mas me surpreendi porque eu comecei a perguntar assim, se você fosse personagem do 1º livro, o que você teria feito? Você concorda com o que ela fez? Tem alguma situação parecida que você já passou? O que os 2 livros têm em comum? O que eles têm de diferente? De repente, começou,
eu quase não falava mais nada, eu ficava só ali mediando, porque o nível de participação deles era absolutamente intenso. Eu acho que tem aquele sentimento de que se eles conseguiram, os personagens dos livros, né, porque assim, os meus livros têm escolhas difíceis para as crianças, mas é literatura infantil, né, gente? Então tem final feliz em todos eles. Então, porque eu queria que a criança saísse com essa percepção de que se eles conseguiram, eu também vou conseguir, sabe? Então, eles se sentem mais empoderados, né? E assim, por que eu gosto de contar essa história da DOM, né? Porque a DOM é uma escola para crianças em situação de vulnerabilidade, e quando eu comecei a pensar em trabalhar em educação financeira, uma pessoa muito próxima de mim falou assim, um dia soltou uma coisa que me incomodou bastante, que ela falou, Maria, esse negócio de educação financeira é para criança rica que ganha mesada, né? Eu não respondi nada naquela época, eu ainda nem tinha começado, eu só tinha a ideia, né? Mas depois eu resolvi esse incômodo, eu vou explicar para vocês como. Então, eu acho que mentalidade poupadora, que é o que a gente espera que essas crianças tenham, uma vez que educadas financeiramente, é para qualquer criança, né? Independente se essa criança ganha mesada ou não. É óbvio que vale fazer uma parte qualquer criança que tenha suas necessidades básicas atendidas, o que infelizmente não é realidade para uma parte da população brasileira. Nesses casos, essas crianças e essas famílias precisam de boas políticas públicas, de bons projetos da iniciativa privada, para que elas tenham uma chance. Por outro lado, eu acho que o ambiente onde essas crianças nascem e onde elas crescem, ele influencia enormemente, mas ele não pode ser determinístico, né? O que eu quero dizer com isso? Não é porque a criança nasceu nas classes mais altas de Seattle que ela vai se tornar um Bill Gates. E não é porque a criança nasceu na casta dos invisíveis da China, da Índia, que ela está fadada a ser miserável para o resto da vida. Então, há de se falar de sonhos, há de se falar de oportunidades, sim, para que essas crianças estejam preparadas quando essas oportunidades surgirem, né? Então, por isso eu escrevi um livro, que é o nome do livro de estudo, né? Tudo é Possível. É a história do Vicente, foi assim que eu terminei o meu incômodo. A história do Vicente, ele é muito pobre, ele está na escola dele, vai um grupo de contação de histórias, e aí tem uma mediadora que se chama Maria, que está fazendo lá o debate, e aí quando ela vê que ele está com a mãozinha em pé, ela fala, e você, tem alguma coisa para falar? E ele fala, desculpa, mas isso aí que você está falando é para criança rica que ganha mesada. E aí o livro, eu não vou dar spoiler, mas conta como que ele começou a se preparar, né, para estar pronto para as oportunidades que surgiram na vida dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Independente da classe social, eu acho que a receptividade dessas crianças, porque a gente teve em várias escolas de várias classes sociais, a receptividade delas com esse tema é enorme. Criança adora aprender, criança tem mais tempo para aprender, tem menos inibição, eles são esponjas, eles fazem conexões muito rápidas com o que você está trazendo, com a realidade deles, né? Não só muito rápidas, mas muito inteligentes também, né? Por isso que, respondendo direto à sua pergunta, a receptividade tem sido muito bacana. Excelente, acho que dava para a gente ficar aí um bom tempo contando histórias. E eu sou apaixonada, né? Você me dá corda, eu vou, né? E então. A gente vê aí como que isso, de fato, a gente sente essa paixão sua aí pelo tema. E aqui na Previ também é assim, né? A gente tem essa interação com o Banco do Brasil e a gente tem também, né? Você falou sobre essas diferenças, aqui também a gente tem dos escriturados que estão tomando posse agora, né? Que estão iniciando a carreira do banco, até os cargos mais altos. Então, a Previ cuida de todo mundo e essa interação faz parte do nosso dia a dia aí, na educação financeira, na assessoria previdenciária, e a gente sempre fala, né? Nossa assessoria previdenciária, os técnicos nossos, analistas, né, que fazem assessoria, atendem com essa mesma paixão o escriturário que está tomando posse, o caixa da agência que vai aposentar, o diretor, um vice-presidente do banco. A gente sempre fala assim, ó, é todo mundo igual, do vice-presidente do banco ao escriturário, são atendidos com o mesmo empenho. E a gente vai falar um pouquinho aqui com uma das nossas convidadas também, né, a Ana Caroline, né? Oi, Ana, tudo bem? A Ana é assessora lá na diretoria de crédito do Banco do Brasil e há alguns anos estuda e se interessa por essa área de educação financeira e previdenciária. Ana, é um prazer estar aqui com você nesse bate-papo. Conta pra gente aí o que te levou a se interessar e aprofundar nesse tema de educação financeira. Bom, primeiro, boa tarde. Agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui participando de um evento tão interessante como esse. Boa tarde, Kátia, Wagner, boa tarde, Maria.
É um grande privilégio compartilhar esse momento com pessoas que já têm a bagagem profissional que vocês têm. Então, assim, isso para quem está na metade da carreira como eu já é um alvo, uma mira que a gente tem para alcançar. Bom, na minha família, dinheiro sempre foi assunto para todo mundo. Então, era assunto do pai, era assunto da mãe, era assunto das irmãs, era assunto para quem estivesse participando da gestão da casa. Então, assim, nós fomos ensinados em casa a administrar as nossas próprias mesadas, nós éramos expostos ao orçamento familiar como um todo, então a gente conhecia os projetos da família. A gente conhecia quais eram as aspirações de todo mundo, quais eram as necessidades de todo mundo. Então, saber mexer com dinheiro, para nós em casa, sempre foi importante para que a gente conseguisse trilhar o nosso próprio caminho rumo à prosperidade financeira. E assim, na medida em que eu fui escolhendo a profissão que eu iria seguir, a profissão que eu iria trilhar, eu soube que eu iria me deparar com realidades muito diferentes da minha, algumas melhores e outras piores. Isso me deixava bastante intrigada. Eu decidi pela área de finanças, eu tinha em torno de 16 anos, que foi quando eu prestei meu concurso para o Banco do Brasil. E desde então, até tomar posse, eu tomei posse já perto dos 20 anos, eu pesquisei muito sobre como era a vida financeira das pessoas que estavam ao meu redor. Eu sou graduada em administração, em contabilidade e em pedagogia. Minha área de especialização em pedagogia é em educação financeira, agora para crianças também. Então, para mim já é um privilégio estar aqui participando dessa conversa, só por poder estar ao lado de uma pessoa como a Maria, que já trilhou todo esse percurso que eu ainda vou trilhar. E assim, na medida em que eu comecei a exercer a minha profissão, eu pude perceber que a forma como as pessoas pensam em dinheiro impacta a vida delas pelas próximas gerações como um todo. Mas o que deixava as pessoas serem tão diferentes? Por que algumas pessoas começavam com tão pouquinho e conseguiam chegar tão longe, e outras pessoas aparentemente abastadas pareciam viver afogadas nas suas faturas de cartão de crédito? E não parava por aí. Logo no começo da minha carreira no banco, eu tive a oportunidade de trabalhar com micro e pequenas empresas. Então, a gente sabe que, apesar de ser necessário que o patrimônio da empresa seja dissociado do patrimônio das pessoas, isso não é uma realidade comum no Brasil. E a forma como as pessoas pensavam em dinheiro nas suas casas impactava o sucesso ou o insucesso dos seus próprios empreendimentos. Isso reverberava no mercado local, era perceptível. Eu cuidava de uma carteira de pessoa jurídica que tinha participação num mercado relevante aqui em Brasília, mas não é só isso. Na medida em que eu expandia esses horizontes, eu percebi que impactava o mercado local, impactava a cultura das pessoas que trabalhavam naquelas empresas, impactava a vida da cidade, e eu comecei a fazer abstrações observando isso no comportamento do desenvolvimento do país como um tem dentro das nossas casas, impacta a forma como o nosso país vai se desenvolver ao longo dos anos. A partir daí, eu comecei a pesquisar um pouco sobre cultura financeira em geral, cultura financeira em países diferentes, com origens diferentes, com populações diferentes, com acessos diferentes à tecnologia e que tinham a educação financeira tratada de modo diferente no seu currículo escolar. Apesar disso tudo, tinha alguma coisa que não se encaixava. Falei assim, tudo bem, esses comportamentos diferentes impactam a forma como os países se desenvolvem, como as cidades se desenvolvem, como as comunidades se desenvolvem. Mas onde é que está a raiz de tudo isso? E eu pude perceber agora, estudando um pouco de finanças comportamentais, que é a área em que eu dou aula já há alguns anos, que a raiz de tudo isso estava, de fato, na educação financeira, no tipo de educação financeira que as pessoas eram expostas desde o início das suas vidas. Isso impactava pais e filhos, isso impactava vizinhanças, isso impactava cidades, e passou a ser a minha área de interesse. Eu tive a oportunidade de trabalhar no banco depois, já no meu período na diretoria de crédito, com a gestão da carteira de crédito. Então, os comportamentos relacionados à inadimplência, a perfil de endividamento e etc. me deixavam bastante intrigada. E hoje em dia eu estudo fazendo essa relação entre o comportamento que as pessoas têm de fato com o dinheiro e como isso se reverbera no mercado financeiro como um todo. Também dá para a gente ver aqui que é outra apaixonada no tema aqui, né? E isso é muito bom para o pessoal que tá nos assistindo aí. Ana, eu vou continuar com você, né? Vamos continuar aqui com a Ana Caroline. E assim, com base nessa sua experiência aí, né? Você falou que da aula e começou a se interessar por o tema.
Como que você avalia essa evolução desse debate aí sobre educação financeira? Assim, quanto está disseminado isso entre os brasileiros, né? Você acredita que a gente ainda tem muito para avançar nesse debate sobre educação financeira e previdenciária aí, junto à população, junto até entre o nosso público aqui, entre os funcionários do banco? Como é que você avalia esse avanço aí? O que a gente tem para avançar nesse tema? Bom, Marcos, certamente a gente tem muito que avançar. É perceptível, até pela realização de eventos como esse aqui, que a educação financeira tem se tornado um tema mais difundido ao longo dos últimos anos. A questão é que a gente tem muito tempo perdido para recuperar. A gente consegue perceber essa necessidade quando se depara com dados como os que a Maria trouxe para nós logo na primeira parte da participação dela. O nível de endividamento das famílias é muito alto. E o nível de endividamento é um endividamento improdutivo, não é endividamento para aquisição de veículo, para aquisição de imóvel, ou para realização de outros sonhos que geram caixa de alguma forma no futuro, financiamento estudantil, etc. Boa parte das dívidas são relacionadas a dívidas de consumo, rotativo de cartão de crédito, utilização de limite de cheque especial com rolagem de dívida ao longo dos meses. Esse tipo de dívida consome o orçamento das famílias de modo muito pernicioso, por assim dizer. E o que a gente percebe conversando com as pessoas, fazendo alguns trabalhos de consultoria e etc., é que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de coordenar coisas simples como entradas e saídas. E isso muito por falta de conhecimento, certo? Então, sim, eu enxergo que o assunto tem muito o que avançar, mas enxergo que nós aqui, dentro das instituições financeiras, temos um papel muito importante no desenvolvimento do pensamento econômico. A gente pode fazer mais do que simplesmente oferecer os nossos produtos e serviços. A gente pode agregar muito valor àquilo que a gente oferece, ensinando as pessoas a lidar com esses produtos. Então, eu imagino que a Maria vai falar sobre isso mais na frente, mas a gente percebe que criança vê, criança faz, certo? Então, se eu tenho uma criança que cresce num meio contaminado por um pensamento econômico destrutivo, ela vai ter que desaprender o que ela aprendeu na infância, para então aprender e se tornar um adulto financeiramente saudável. Dá um trabalho muito maior você desconstruir todo o seu arcabouço de princípios e construir novos, do que aprender desde o início. Mas se a gente não estanca essa sangria, ensinando aos pais, ensinando aos tios, ensinando aos avós como viver adequadamente com as suas finanças, as crianças não vão ter chance antes de errar tão absurdamente como muitos de nós erramos ao longo da nossa vida. Então, iniciativas como essa daqui podem ser ampliadas de modo exponencial, eu penso, para que a gente pegue esse tipo de debate e expanda para onde ele é de fato necessário. E eu concordo com a Maria. Educação financeira não é assunto para quem já tem recursos. É assunto para quem tem, para quem não tem, para quem precisa aprender a gerir, para quem já gere e pode melhorar e para quem quer conseguir sair do lugar em que está e chegar no futuro melhor. Essa é a minha opinião sobre a profundidade do debate e aonde a gente precisa chegar.